Há uma lenda por aqui. Um assassino enterrado, mas não morto. Uma maldição em Crystal Lake, uma maldição da morte. A maldição de Jason Voorhees. Eles dizem que ele morreu quando menino, mas ele continua voltando. Poucos ouviram e viveram. Alguns até tentaram pará-lo, ninguém pode. As pessoas esquecem que ele está lá embaixo, esperando. Jason Voorhees é o principal antagonista e peça central da franquia Sexta-feira 13, um dos dois principais antagonistas do filme Freddy vs Jason, juntamente com Freddy Krueger. Ele era uma máquina de matar quase completamente silenciosa, morta e aparentemente imparável. Jason era um louco icônico que assombra Camp Lake Crystal e arredores, levado a matar qualquer um que ele encontre por uma necessidade ardente de vingar a morte de sua amada mãe, Pamela Voorhees. Jason Voorhees matou, pelo menos, 151 pessoas. Isso conta o filho não nascido de Andy DeBeer, 20 das pessoas que ele matou durante sua onda de posse do corpo, a namorada de Creighton Duke, em duas cenas deletadas, um homem na casa de banho e o namorado de Vicky, que alguns deles estão completamente fora da tela, ao longo dos anos. Jason Voorhees nasceu na pequena cidade de Crystal Lake em 13 de junho de 1946 para Elias e Pamela Voorhees. Jason sofria de graves deformidades faciais, hidrocefalia, uma cabeça anormalmente grande e deficiências mentais. Levantando Jason sozinha, Pamela manteve seu filho isolado da comunidade, não deixando frequentar a escola e educá-lo em sua casa nos arredores de Crystal Lake. Isso levou Jason a respeitar sua mãe, ele seguiria em todos os seus comandos, e essa é uma das razões pelas quais o fantasma de sua mãe lhe dá ordens, ele estaria sozinho sem ela. Então, a vida em casa de Jason pode ser definida como aprender e ouvir. No verão de 1957, Pamela, incapaz de conseguir uma babá para Jason, recorreu a trazê-lo para Camp Crystal Lake, onde trabalhava como cozinheira. Jason na verdade tinha estado com a mãe a maior parte do tempo em vez de outras crianças, levando-as a pensar que ele não era muito esperto, então elas começaram a intimidá-lo. Enquanto estava sendo intimidado pelos outros campistas, Jason tentou escapar de seus algozes, mas as crianças cruéis alcançaram-no no cais e jogaram Jason no lago onde ele se afogou. Os conselheiros deveriam estar observando as crianças, mas estavam conversando e fazendo sexo na floresta. Embora o corpo de Jason nunca tenha sido encontrado, o acampamento foi fechado como resultado, mas reabriu no verão seguinte. Fechou-se novamente quando Pamela, louca de tristeza, assassinou Barry e Claudette, os conselheiros que ela culpava pelo afogamento de Jason. Pamela nunca foi suspeita dos assassinatos, e todas as tentativas subsequentes de abrir o campo terminaram em fracasso, presumivelmente devido à sabotagem por parte de Pamela, resultando no acampamento sendo apelidado de Camp Blood pelos moradores locais, que passaram a acreditar que a área foi amaldiçoada. Embora Jason fosse considerado morto, ele de fato sobreviveu ao afogamento e conseguiu pousar com segurança. Construindo e vivendo em um abrigo na floresta, Jason aparentemente esperou que sua mãe o encontrasse e conseguiu viver nos bosques que cercam o acampamento Crystal Lake por mais de 20 anos. Ele vivia da terra e do que ele pudesse furtar do acampamento ou de outras partes da civilização. Durante esses anos, Pamela nunca descobriu onde ele estava, nem se viram novamente até a morte dela. No verão de 1979, Steve Christie, filho dos fundadores do Camp Crystal Lake, David e Louise Christie, tentou reabrir o acampamento e contratou vários adolescentes de fora da cidade para ajudá-lo. Enfurecido pelas ações de Steve, Pamela o assassinou e quase todos os seus empregados com apenas Alice Hardy sobrevivendo. Em última análise, Alice decapitou Pamela com um facão depois de uma breve luta na margem do lago. Depois de matar Pamela, Alice desmaiou de cansaço e estresse em uma canoa e adormeceu enquanto caía no lago. Na manhã do sábado seguinte, Alice imaginou carros da polícia entrando na propriedade do campo para investigar os assassinatos, só para ser puxada para a água por uma forma fantasmagórica do pré-adolescente de Jason. Alice, de fato, quase se afogara, mas isso se devia ao emborcamento da canoa. Ela acordou em uma cama de hospital e foi recebida pelo sargento Tierney, que disse que eles encontraram vários cadáveres de adultos na propriedade, e que o oficial Dorff, outro de seus homens, resgatou-a do afogamento. Alice foi internada no hospital e tratada por hipotermia. Quando Alice pergunta sobre Jason, Tierney fala sobre a hilariante de sua recente provação e responde: "Senhorita, nós não encontramos nenhum menino", fazendo Alice comentar que Jason ainda está lá fora. Após a matança de sua mãe, Jason, tendo testemunhado a morte de sua mãe, agarrou seu suéter, calças, cabeça decepada e o facão que a matou e retornou ao seu barraco com eles, colocando os objetos em um altar que ele construíra como um santuário para sua amada mãe. 2 meses após a morte de Pamela, Jason logo deixou a floresta e entrou na cidade em busca do assassino de sua mãe.
Jason de alguma forma rastreou Alice até seu apartamento, esgueirou-se para dentro e a apunhalou na cabeça com uma picadora de gelo depois de assustá-la, colocando a cabeça de sua mãe em sua geladeira. Escapando com o corpo de Alice, Jason colocou-o ao pé do santuário de sua mãe. 3 anos depois de matar Alice, Jason descobriu um adolescente local chamado Chris Jeans na floresta e atacou-a com uma faca, derrubando-a na luta. Exatamente o que aconteceu depois é desconhecido, mas horas depois, Chris acordou em casa sem saber como ela chegou lá. Os assassinatos em massa de Jason começaram no verão de 1984, quando ele soube de um novo grupo de adolescentes que ocupavam a vizinha Packanack Lodge. Determinado a destruir os invasores, ele começou a observar o grupo de perto e persegui-los para a morte. Ele mata um policial e Ralph, e coloca o cadáver do policial ao lado do santuário porque ele viu que já estava no barraco. Jason atacou Packanack Lodge no meio da noite, assassinando os 6 futuros conselheiros que decidiram ficar para trás ao invés de irem para a cidade por uma última noite de diversão. Escondendo os corpos dos conselheiros e trazendo pelo menos um para o seu barraco, Jason ficou no alojamento, aguardando mais vítimas para se apresentarem. Quando Paul e sua assistente Ginny Field voltou, Jason derrubou Paul e perseguiu Gina pelos terrenos da cabana e até o seu barraco, onde Ginny descobriu o santuário erguido para Pamela. Consciente da história de Jason, Ginny vestiu o suéter de Pamela e enganou Jason para pensar que ela era sua mãe, distraindo por tempo suficiente para Paul aparecer. Enquanto Paul e Jason lutavam, Ginny pegou o facão usado para matar a senhora Voorhees e bateu no ombro de Jason, o golpe derrubando-o. Apesar da gravidade de sua lesão, Jason se recuperou e seguiu Ginny por de volta para o Packanack Lodge, onde um Jason desmascarado atravessou uma janela e atacou Ginny, fazendo-a desmaiar. No dia seguinte, uma desnorteada Ginny foi encontrada por paramédicos, mas Jason e Paul não estavam em lugar algum. Chegando a uma pequena loja, Jason matou os donos e roubou algumas roupas novas. Em seguida, fez o seu caminho para Haven, casa de férias de sua suposta vítima Chris, onde ele passou a noite. No dia seguinte, Jason atacou 2 motociclistas, conseguindo apenas nocautear o líder, Ali, antes de seguir para os amigos de Chris, matando-os um a um, adquirindo uma máscara de hóquei de um garoto chamado Shelley Finkelstein e usando-a para substituir seu saco de aniagem, que ele havia perdido anteriormente. Quando Chris e seu namorado Rick, que tinha saído, voltou para Haven, Jason matou Rick que perseguiu Chris, que finalmente reconheceu Jason como o homem que a atacou 2 anos atrás. Ficando preso no celeiro com Jason, Chris, quando um Ali recuperado morreu tentando atacar Jason, usou a distração para dividir a cabeça de Jason com um machado. Depois de estar momentaneamente atordoado pelo golpe do machado, Jason conseguiu tropeçar para frente e tentou agarrar Chris antes de cair, aparentemente morto. No dia seguinte, Chris histérico foi encontrado pela polícia e levou embora, reclamando de um sonho em que Jason ainda estava vivo e sendo atacado por uma Pamela decadente no lago. Naquela noite, Jason e suas 10 vítimas foram levados para o necrotério de Wessex County, onde Jason reviveu, matando o legista e uma enfermeira antes de começar a voltar para Crystal Lake, matando um carunista a caminho de lá. Chegando à casa de Tommy Jarvis, de 12 anos de idade, e sua família na noite seguinte, Jason assassinou um grupo de adolescentes em férias na casa ao lado, assim como a senhora Jarvis e Rob Deere, irmão de uma das vítimas de Jason no Packanack Lodge, que estava procurando por Jason para vingar a morte de sua irmã. Indo depois de Tommy e sua irmã triste, o tumulto de Jason chegou ao fim quando Tommy, usando alguns recortes de jornais pertencentes a Rob como referência, alterou sua aparência para se assemelhar a um jovem Jason, que distraiu o assassino e permitiu que Tommy o golpeasse na cabeça com o facão de Rob, causando Jason para tombar para frente, empurrando a lâmina ainda mais fundo em seu crânio. Quando Tommy e Trish se abraçaram, Tommy, notando que Jason estava mostrando sinais fracos de vida, pegou o facão e começou a cortar o corpo de Jason, gritando de novo e de novo. Os irmãos Jarvis foram encontrados pouco tempo depois e o corpo de Jason foi enterrado no cemitério da Paz Eterna. Embora a maioria das autoridades locais estivesse aparentemente mal informada e acreditava que o assassino havia sido cremado, matando 30 adolescentes e adultos no espaço de apenas alguns dias, o verão de 1984 foi o ano mais sangrento de sempre. 5 anos depois de matar Jason, Tommy Jarvis, que tinha entrado e saído de instituições desde o seu encontro com Jason, foi enviado para a Pinehurst House. Pouco depois da chegada de Tommy, os moradores da área começaram a ser mortos em um ritmo alarmante. A brutalidade e a natureza aparentemente aleatória dos assassinatos, levando as autoridades a temer que Jason tivesse de alguma forma retornado.
O responsável pela nova onda de assassinatos revelou-se um paramédico chamado Roy Burns, que havia instalado e começou a copiar o gato depois da morte de seu filho em Pinehurst. Acabou sendo morto em autodefesa por Tommy. Devido à matança de Roy ao despertar seu profundo medo de Jason, Tommy, já desequilibrado e sofrendo de alucinações visuais e auditivas, tem um ataque psicótico e quase se tornou outro imitador de Jason, usando uma máscara de hockey que se assemelhava ou de alguma forma era a máscara de Roy. Brandindo uma faca e chegando perto de assassinar sua amiga Pam Roberts. Colocado em uma instituição depois de quase matar Pam, Tommy foi liberado de volta à sociedade em junho de 1990. Acreditando que destruir o corpo de Jason iria curar sua psicose e permitir que ele seguisse em frente, Tommy foi para o cemitério da paz eterna com seu amigo Allen Aves e cavou o cadáver de Jason, planejando cremar. Infelizmente, a visão do corpo de Jason fez com que Tommy tivesse um episódio e atacasse a casca podre com um poste de metal. Acalmando-se depois de esfaquear o corpo várias vezes, Tommy deixou-o cercado, embutido no peito de Jason, o que levou Jason a ser ressuscitado acidentalmente quando o posto agiu como um para-raios, atraindo vários raios criados por uma tempestade que se aproximava. Levantando-se do túmulo, Jason matou Aves, depois de mandar Tommy correr. Embora não se saiba se ele se lembra de Tommy como o garoto que o matou, coloca a máscara de hóquei que Tommy deixou para trás. O assassino começou a fazer o caminho de volta para Camp Crystal Lake, renomeado Camp Forest Green. Depois de um dia viajando a pé e matando todos que encontrou, Jason chegou ao acampamento e matou os 2 conselheiros ativos, tendo já matado os outros 3 durante sua jornada. Indo para os filhos, Jason foi atraído para longe deles quando o xerife Michael Garris e 2 policiais apareceram para investigar a falta de comunicação com o campo. Facilmente matando os oficiais, Jason lutou brevemente com o xerife, mas no final conseguiu acabar com ele também. Depois de matar Garris, Jason atacou sua filha e o único conselheiro restante Megan, mas foi atraído para longe dela e para o lago por Tommy. Tentando arrastar Tommy para fora de seu barco e na água, Jason foi incendiado e acorrentado ao fundo do lago pelo jovem, que ele ainda conseguiu se afogar. Lutando para se libertar, Jason tentou arrastar Megan para baixo também quando ela nadou para salvar Tommy, mas ficou paralisado quando a garota usou o motor do barco de Tommy para cortar seu pescoço, quebrando-o. Megan ressuscitou com sucesso Tommy, deixando Jason preso no fundo do lago. 7 anos depois de sua prisão, Jason quase conseguiu afogar Renee Whitcomb, de 14 anos, quando a garota foi empurrada para Crystal Lake por seu tio, que estava tentando ensiná-la a nadar. Vendo Jason como uma criança, devido às suas habilidades empáticas latentes, Renee escapou por pouco de Jason, e ficou assombrada por seu encontro com ele, tornando-se fóbico. A adolescente psíquica Tina Shepard, querendo trazer de volta seu pai, que acidentalmente matou usando seus poderes anos antes, acidentalmente despertou e libertou Jason de seu túmulo aquoso e dos mortos. O choque de fazê-lo derrubar a garota, fazendo Jason ignorá-la. Vagando pela área de Crystal Lake, Jason voltou a matar, abatendo o caminho para a casa de Shepard e a casa ao lado, que vários adolescentes haviam alugado para uma festa de aniversário. Matando os adolescentes, assim como a mãe de Tina e seu médico, Jason acabou enfrentando Tina, sua telecinese correspondendo facilmente ao seu poder bruto. Sua luta destruiu as 2 casas. A batalha de Tina e Jason atingiu seu clímax nas docas de Crystal Lake, onde Tina, usando seus poderes, ressuscitou seu pai, que arrastou Jason para fora do cais e acorrentou-o ao fundo do lago novamente. No verão seguinte, Jason tornou-se ativo mais uma vez quando a âncora de um iate que passava cortou um cabo elétrico submarino, o que chocou Jason de volta à vida. Embarcando no iate, Jason assassinou os 2 amantes adolescentes a bordo, ganhando uma nova máscara de hóquei do menino, para substituir a que Tina havia destruído durante a luta. À deriva sem rumo, o iate trouxe Jason para a SS Lazarus, um navio de cruzeiro que estava levando a turma da Lakeview High School para Nova York. Subindo a bordo do navio, Jason começou a matar a tripulação e os estudantes, sua presença fazendo com que Renee Whitcomb, agora com 18 anos de idade, fosse atormentado por visões do eu mais jovem de Jason. Começando um incêndio, jogando um aluno em um painel de controle, Jason fez o SS Lazarus afundar, afogando todos ainda a bordo. Tendo visto Renee, seus colegas Sean Robertson e Julius Gall e os professores Colin Van Deusen e Charles Nichols escaparem em um bote salva-vidas, Jason os seguiu para Nova York, nadando ou andando no fundo do oceano. Alcançando o grupo em Manhattan, Jason os perseguiu pelas ruas, matando Julius. Como existem coisas sobrenaturais e demoníacas envolvidas com Jason, não se sabe se Jason realmente tinha mais personalidade, exceto por um assassino mudo.
No entanto, parece que ele deve ter tido algum resíduo de sua humanidade que sobrou nele, pensou que fosse de criança. Jason era conhecido por grunhir quando ferido pesadamente. Ele reverenciava sua mãe como ela era a única pessoa que lhe mostrou amor verdadeiro em sua infância. Depois de sua morte, ele construiu um altar na cabana onde ele morava com a cabeça de sua mãe no centro, onde ele colocava suas vítimas ao pé dela, como se fosse um sacrifício humano, demonstrando que ele tinha algumas crenças. Jimmy Field, conhecendo a história dele e sua mãe, usou a persona infantil contra ele para prendê-lo, a fim de matá-lo para se proteger de mais danos. Tommy Jarvis, quando criança, também usava a persona infantil contra ele, fazendo-se parecer com Jason quando criança, a fim de prendê-lo como Jimmy fizera para salvar sua irmã. Ambas as tentativas de usar a persona infantil contra ele foram bem-sucedidas. Jason perseguiu suas vítimas astuciosamente, em silêncio, e às vezes de má vontade, como com Tommy Jarvis e Tina Shepard em um ponto, mas não de forma imprudente, e atraindo-os para a morte. Depois de matar suas vítimas, ele geralmente escondia os corpos para evitar que outros levantassem o alarme e criassem mais terror quando sua próxima vítima planejada o encontrasse. Se Jason tivesse alguma virtude, seria que ele nunca matou crianças menores de 13 anos de idade ou animais de estimação. O romance Attic e o Repeat implicou que ele era responsável pela morte de 2 filhos em uma família, mas os assassinatos nunca foram testemunhados e eles podem ter sido simplesmente danos colaterais não intencionais. E quando ele matou, sempre foi rápido e seu sofrimento não foi longo, a menos que eles lutassem contra ele. Outra possível virtude de Jason é mostrada quando ele salva Lori Campbell 2 vezes de se tornar vítima de Freddy Krueger depois que ela o salvou de ser morto pelo próprio caçador de sonhos, embora não seja realmente conhecido se ele a salvou de propósito. Jason realmente odiava Freddy Krueger por enganá-lo e usá-lo. No entanto, em Freddy vs Jason vs Ash, ele mostrou-se disposto a cooperar com ele. Em troca, Freddy usou o Necronomicon para aumentar sua inteligência. Muitos deram sugestões como motivação de Jason para matar. Quen Kirzinger refere-se a Jason como um filho de mamãe psicótica que se deu mal, muito resiliente. Você não pode matá-lo, mas ele sente dor, não como todo mundo. Kirzinger continua dizendo que Jason é um psico-savante e acredita que suas ações são baseadas em agradar a sua mãe, e não em nada pessoal. André Voyer declarou: os hormônios do curso atuam, é claro, como sais aromáticos para o prudente Jason, aquele vigilante sempre vigilante dos valores do estilo William Bennett. Todd Farmer, escritor de Jason X, escreveu a cena em que Jason acorda da hibernação criogênica, assim como 2 adolescentes fazendo amor. Farmer gostou da ideia de que os atos sexuais levaram Jason de volta à vida. Quaisquer que sejam suas motivações, Kanye Oder acredita que há um limite para o que ele fará. De acordo com Oder, Jason pode matar violentamente qualquer pessoa que ele encontrar, mas quando Jason Takes Manhattan pediu Oder para chutar o cão do personagem principal, Oder recusou, afirmando que, enquanto Jason não tem escrúpulos em matar humanos, ele não é ruim o suficiente machucar animais. Outro exemplo de Jason Takes Manhattan envolve Jason ser confrontado por uma gangue de rua de jovens adolescentes, um dos quais o ameaça com uma faca. No entanto, Jason opta por não matá-los e assusta-los, levantando a máscara e mostrando-lhes o rosto. Da mesma forma, o diretor Tom Cloughlin escolheu não fazer Jason prejudicar nenhuma das crianças que ele encontra em Jason Lives, afirmando que Jason não mataria uma criança por uma simpatia pela situação das crianças gerada por sua própria morte quando criança.